Oi pessoal, meu nome é Alessandra Olísia, do Estúdio Olísia Design. Seja bem-vindo à nossa primeira aula da Audaces, onde eu não vou falar somente de estamparia, mas sim pesquisa de moda que vai além de relatórios prontos e referências soltas. É aí que vamos separar um design estratégico de um simples copiador. Quando falamos em fazer pesquisa de moda profissional, existem 3 mitos que preciso derrubar com você aqui e agora. O primeiro é achar que as pesquisas vêm prontas em relatórios. O segundo é que pesquisa é coletar somente referências visuais. E o terceiro, que para mim é o mais perigoso, é que o que está na moda é sair copiando o que todo mundo está usando. Mas, na verdade, é muito mais complexo que isso e também muito mais interessante. Tendência, ela não é uma coisa aleatória que surge do nada. Ela é um reflexo dos comportamentos sociais, econômicos, tecnológicos e todo esse reflexo cultural que acontece na sociedade. Então, o seu papel como designer estratégico não é só ficar caçando informação igual um robô. É interpretar esses sinais e aplicar de forma estratégica de acordo com a linguagem da sua marca. É sobre entender o que está acontecendo e utilizar essa informação de forma estratégica. Mas antes, tem um conceito e uma palavra que provavelmente você já ouviu falar, o Zeitgeist, que é uma palavra alemã que, traduzida, ela significa o espírito do tempo. Cada época histórica, ela tem uma consciência coletiva. Tudo isso reflete na cultura, na arte, na filosofia, na política e também, é claro, na parte visual. Agora, traduzindo isso para a moda, as tendências não são arbitrárias, elas são sintomas visuais do Zeitgeist. Agora vamos ver 2 tendências que não surgiram do nada. O minimalismo dos anos 90, por exemplo, ele não era só uma questão estética, ele refletia uma ansiedade econômica pós-recessão. Já o maximalismo entre 2020 e 2023, ele tinha a busca incessável pelo prazer, a dopamina e estímulos depois do lockdown. E quando olhamos por essa obsessão atual do upcycling, isso também não é passageiro. É um reflexo Zeitgeist pela urgência climática e o colapso dos modelos tradicionais de consumo. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de correr atrás de tendências e começa a ler os tempos em que vive. E no mercado profissional de moda, essa é a grande virada de chave. Tendência não vem pronta em relatório. Isso significa que a pesquisa ela não começa no Milão Fashion Week. Ela começa como leitura de contexto. A tendência ela é consequência de comportamento com a geração Z priorizando o upcycling, a tecnologia com a IA revolucionando a automação têxtil, a economia com a inflação impactando diretamente no fast fashion, a cultura com o TikTok Aesthetics ditando linguagem visual e as mudanças sociais como a economia criativa afetando todo o comportamento de consumo na Itália. Por isso, o papel do designer ou do co-hunter não é só juntar referências, é analisar dados etnográficos, principalmente dos early adopters. Uma pesquisa robusta, ela responde a 3 perguntas-chave. O que muda no comportamento das pessoas? Um estudo recente da WGCN mostra que os consumidores europeus trazem a sustentabilidade como um fator de decisão na hora da compra. A segunda pergunta é: como isso impacta no consumo, na estética e no produto? Como, por exemplo, as silhuetas oversized sendo aplicadas em tecidos recicláveis virando mainstream. E a terceira, a mais importante de todas, o que faz sentido para a minha identidade de marca, para o meu público e a minha cadeia produtiva? É importante responder essas 3 perguntas para ver se aquela tendência, por mais incrível que ela seja, faça parte da sua realidade. Agora que já compreendemos como funciona o surgimento das tendências, é importante entender como elas se propagam. Geralmente, elas se propagam de 3 formas. A primeira delas é o trickle-up, que elas surgem na elite e chegam até as massas. A segunda é o trickle-down, que elas nascem nas subculturas e chegam ao mainstream. E a última é o trickle-across, que elas se espalham de forma horizontal. E por que isso importa? Porque isso vai definir onde você vai ter que pesquisar. Se você trabalha com inovação, por exemplo, você precisa saber o que está rolando nos grupos coletivos, ir a espaços independentes e principalmente nas ruas. Mas caso o mercado seja voltado para o luxo, você precisa entender o que a elite está sinalizando. Depois de toda a informação reunida, nós conseguimos separar a pesquisa em 3 camadas.
A primeira delas são as macro tendências, então vamos entrar aí em estilo, comportamento, sustentabilidade e tecnologia, por exemplo. Aqui a pesquisa ela vai muito além do campo de moda, então aproveite esse momento para ampliar o seu campo de visão. Leia outros tipos de revista, não só da área da moda, acompanhe novos filmes, novas séries, escute novas músicas e principalmente fique de olho na cultura pop, porque a cultura pop ela sempre reflete no comportamento. Depois dessa primeira parte, nós vamos para as tendências intermediárias, que são silhuetas que começam a se repetir. Mas vamos a um exemplo prático de um caso, como foi o Barbiecore de 2022 a 2023. O primeiro sintoma do Barbiecore, ele surgiu com os criadores de conteúdo e no Street Style da Copenhagen Fashion Week. E a forma de validação aconteceu simultaneamente no Beauty, com o Valentino e seu clássico Pink, nas lojas de fast fashion como Zara e H&M, e, é claro, no marketing do filme da Barbie, no cinema. Dessa forma, o rosa veio como uma reclamação direta do minimalismo nos anos 2010. Mas afinal, como podemos fazer essa pesquisa? É claro que podemos continuar utilizando as nossas clássicas ferramentas, como Pinterest, Instagram, Behance, mas sempre com uma curadoria crítica. Também podemos continuar utilizando as semanas de moda como fonte de pesquisa, mas não olhe só os desfiles principais. Dê uma atenção para o street style, veja as novas marcas emergentes e também avalie os novos showrooms. Além disso, podemos observar de forma urbana, acompanhar o que os early adopters estão utilizando em capitais como Berlim, São Paulo e Tóquio. E por fim, chegamos na nossa última camada, que são os microsinais. Detalhes, texturas, acabamentos e proporções. E como podemos fazer essa pesquisa? Dê zoom nas imagens, amplie as referências do desfile para avaliar o que está acontecendo ali, naquela textura, naquele detalhe. Analise as peças físicas, vire do avesso, vá em lojas e entenda os tipos de tecido que estão sendo comercializados no mercado. Converse com os fornecedores, porque os fornecedores eles estão sempre atentos com as novidades que vão sendo lançadas no mercado. Então é importante também ver a sua cadeia de fornecedores e avaliar todos os produtos que eles possuem. Toda essa informação que eu passei para você até agora e todas essas formas de fazer pesquisa, elas são fundamentais para você não cair no erro mais comum do mercado: excesso de referências, mas sem critério nenhum. Porque referência boa não é questão de ser volume, é questão de ter clareza. Então, podemos afirmar que a tendência ela não é uma cópia, ela é uma tradução estratégica de comportamento. Outro ponto fundamental é que o design ele não deve se perguntar o que está na moda, mas sim fazer uma pergunta estratégica. De que forma é que eu posso traduzir esses movimentos para a minha identidade de marca, alinhado com o meu público e a minha cadeia produtiva? É aqui, então, que vão entrar ferramentas que aceleram e auxiliam muito esse processo. E por que não utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta acessória na hora de fazer a sua pesquisa? A Audace Sophia, por exemplo, nós conseguimos criar paletas de cores, estampas e novas texturas. Com mais velocidade, é claro, mas sempre a curadoria vai ser sempre humana, porque por mais que a tecnologia avance, a estratégia, a visão e o posicionamento do mercado vai ser sempre a nossa. Chegamos ao fim da nossa primeira aula, mas ela não acaba por aqui. Eu deixei materiais exclusivos para você baixar e começar a sua pesquisa agora mesmo. O material ele traz as tendências de consumo até 2030 e também um passo a passo de como montar a sua coleção de moda. Esses materiais vão te ajudar a sair da teoria e colocar em prática tudo o que aprendemos hoje no seu processo criativo. Na próxima aula, nós vamos aprender como transformar toda essa pesquisa que realizamos em decisões reais de criação. Te vejo lá!